Banrisul Novas Fronteiras, BNFS 11. Um fundo de tijolo pagando mais de 15% de proventos ao ano. Recentemente resolvi conhecer melhor um fundo imobiliário do Banco Banrisul, através de um comentário de passagem do canal Lucas FI. O azulzinho é muito conhecido no Rio Grande do Sul, e não estou falando do Grêmio ou da pílula da Pfizer. Quem é do Rio Grande do Sul certamente conhece o Banrisul e tem familiaridade com ele, pois se não tem conta lá, pagou ou paga algum boleto do Banrisul, onde muitas instituições públicas ou privadas mantêm as suas contas. Pois bem, o fundo de que estamos falando é o BNFS 11, Banrisul Novas Fronteiras. O fundo já tem uma boa quilometragem. Ele iniciou em setembro de 2012, há mais de 10 anos, com a proposta de construir ou adaptar imóveis para agências do Banco Banrisul ou outras empresas associadas, na modalidade Build to Suit, construir sob medida para alocar, ou então adquirir e adaptar imóveis já prontos para realizar a locação. Isso traz uma boa segurança para o cotista, pois caso o banco decidir devolver algum imóvel para o fundo, fica com o encargo de pagar todo o valor do aluguel até o final do contrato, arcando com os custos do imóvel que foi investido e adaptado para ele. Além da boa qualidade do inquilino, que é reconhecido como uma instituição com uma sólida posição financeira e uma baixa inadimplência das suas carteiras de crédito até hoje. A propósito, a inadimplência do fundo é zero e a taxa de vacância também, só para confirmar. É um fundo relativamente pequeno de 64.172,83 milhões de reais de patrimônio líquido e 82.390 milhões de reais de valor de mercado agora em maio de 2023. Contando com pouco mais de 4.000 cotistas no momento, quantidade que vem crescendo. O fundo tem 18 agências bancárias e aproximadamente 4 milhões de reais em caixa, o que representa 6,2% do patrimônio líquido do fundo. O relatório gerencial tem apenas 3 páginas, mas traz informações relevantes. O fundo cobra apenas uma taxa de administração de 0,4% ao ano do PL, o que podemos considerar uma taxa bem enxuta comparando com outros fundos. E tem uma negociação diária na casa dos R$ 135 mil, o que não chega a ser um problema, se você não tiver milhões investido nele. Agora vamos ao principal, que me chamou a atenção sobre ele. Ele pagou R$ 17,53 nos últimos 12 meses, o que dá um yield de 15,4% no valor de aproximadamente R$ 114 por cota. Na cotação de final de maio de 2023. 15,4%. Para um fundo de tijolo. É para poucos, não? Veja que esse dividendo coincide com a projeção feita 10 anos atrás para ele conforme mostra o gráfico. A data de anúncio do dividendo é no último dia útil do mês, o pagamento no 10º dia útil do mês seguinte, o que eu considero uma informação relevante. Mas nem todos os fundos destacam essas datas nos seus relatórios. Beleza, então agora vamos analisar mais de perto. O fundo é composto de 18 agências bancárias, as mesmas que foram adquiridas na abertura do fundo. Essas agências estão locadas na modalidade Build to Suit, com garantia do pagamento total dos aluguéis caso o banco decida devolver algum imóvel antes do final do contrato. Além disso, o banco, que é o inquilino, também tem uma opção de compra ao final dos contratos. Agora temos alguns destinos possíveis para os imóveis do fundo. O Banrisul pode exercer a opção de compra e adquirir as agências, uma a uma. Nesse caso, o banco não dispõe de um desconto ou vantagem especial decorrente do contrato Build to Suit, como é comum nessa modalidade de locação atualmente. O imóvel deverá ser reavaliado a preço de mercado e o banco analisa a aquisição do imóvel a valores atualizados. Agora importante, caso o banco não exerça sua preferência de compra do imóvel ao final do contrato Build to Suit, o fundo poderá relocar o imóvel ao próprio Banrisul ou a outro inquilino. O prospecto do fundo, de 2012, alerta para o fato de que esses novos contratos possivelmente ocorrerão a valores inferiores ao contrato Build to Suit, realçando também que o fundo deve preferir realizar a venda do imóvel e distribuir o valor aos cotistas. Na cotação atual, o fundo está sendo negociado a um PVP de 1,22, bem acima do valor patrimonial da cota, mas certamente o cotista tem negociado considerando principalmente a remuneração do fundo, que é bem acima da média de outros fundos de tijolo, e também de outros fundos de agências bancárias.
Além disso, outro fator importante é que o valor patrimonial está sendo avaliado por uma métrica econômica, do fluxo de caixa descontado, no qual o valor patrimonial dos imóveis vai decrescendo ano a ano, à medida que os contratos de locação Build-to-Suit se aproximam do fim e há menos rendimentos a receber. Os contratos Build-to-Suit com o Banrisul começam a vencer agora em setembro de 2023, e o último em outubro de 2026. Duas agências ficam na capital, Porto Alegre, e as demais 16 no interior do estado, em cidades médias ou pequenas. Consultamos a Oliveira Transter, que é gestora do fundo, me informaram que qualquer novidade seria divulgada via fato relevante, mas que até o momento o Banrisul não tinha se manifestado no sentido de exercer o direito de compra de nenhuma agência. Isso nos leva a uma reflexão importante, que pode nos fazer perder ou ganhar dinheiro. O vencimento desses 18 contratos inicia agora em setembro de 2023 e finda em outubro de 2026, com uma opção de compra pelo Banco Banrisul. No caso de compra pelo banco, cada imóvel deverá ser reavaliado a valor de mercado, e possivelmente o fundo devolverá esse valor da venda diretamente ao cotista, como consta no prospecto do fundo, de 2012. Pode ser um ótimo negócio para o cotista, pois além dos altos proventos, receberá o pagamento do valor do imóvel atualizado. Já se o banco decide devolver à agência, o PL do fundo sobe subitamente, pois o valor do imóvel volta a ser reavaliado a valor de mercado, e não pelo método do fluxo de caixa descontado, que leva em conta os valores de aluguel a receber até o final do contrato. Essa informação eu desenterrei dos informes anuais do fundo, que eu acredito que devem ser menos lidos que bula de remédio. Esses informes também mencionam avaliações dos terrenos, de benfeitorias e dos valores de aluguel conforme valores comparativos de mercado atualizados. Questionei a gestora do fundo, mas fui informado que ela só pode se manifestar através desses documentos. E avaliações atualizadas dos imóveis e das locações só serão disponibilizados ao final dos contratos, conforme o posicionamento do Banrisul. Eu acho que essa minha obsessão maluca de ir atrás dos detalhes já merece o seu like. O Banrisul vai se posicionar no vencimento de cada contrato, para cada uma das 18 agências. Também há a possibilidade do banco não exercer o direito de compra e celebrar um novo contrato de locação, ou então o fundo locar o imóvel para outro inquilino. Lembrando que hoje o mercado de locação de agências bancárias não é considerado muito promissor, considerando o movimento de digitalização dos bancos e do enxugamento do número de agências, o que também acontece com o Banrisul, conforme a imagem que estamos vendo. Outra questão que devemos analisar é que algumas dessas agências estão localizadas em bairros afastados do centro das cidades, que eram pontos de interesse do Banrisul, mas como será com outros clientes para a compra ou locação desses imóveis? E você, qual o seu palpite para esse dilema do azulzinho? Analisar é aprender. Se gostou, não esqueça de dar um like e nos vemos nos comentários.